Imagine o Allianz Parque em êxtase, a torcida alviverde vibrando com a notícia que ecoa pelos quatro cantos. Vitor Roque, a joia brasileira, está prestes a vestir a camisa do Palmeiras. Após intensas negociações e desafios burocráticos, a FIFA autorizou o Barcelona a concretizar a transferência do atacante para o Verdão. Nos últimos dias, Palmeiras e Barcelona chegaram a um acordo para a compra definitiva de Vitor Roque. Decidiu o jogo na Argentina pela Libertadores, pelo Furacão. Decidiu o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Jogador de muita personalidade também, Led. Olha, é o seguinte, o trabalho, não sei se o Felipe concorda, do treinador, do grande treinador, é aproveitar bem o jogador e também, em alguns casos, recuperar o grande jogador. Entendeu? Então, o Abel Ferreira, eu acho que tem todas as possibilidades de recuperar o Vitor Roque. Você lembra que quando o Dorival começou na seleção, a gente começou aqui a discutir as possibilidades da seleção, principalmente na camisa 9. Aí a gente falava do Pedro, que é óbvio, na época falava-se muito do Hendrick, que ainda é falado, do Richarlison, que está um pouco esquecido, enfim, de outras possibilidades. E eu sempre falava, eu meio que falava sozinho aqui no programa, que o Vitor Roque era de seleção, era um jogador que eu convocaria já naquela época para a seleção brasileira. Até porque ele começou muito bem no Barcelona, ele começou fazendo gol, decidindo o jogo, voando. Eu falei, pô, vai voar. Aí daqui a pouco ele começa a sumir, começa a desaparecer, foi expulso, agora já foi expulso de novo pelo Betis no campeonato, não sei exatamente o motivo. Mas eu faria um negócio podendo, de olhos fechados. E o Abel vai recuperar O ele. empresário me garantiu, é a versão dele, de que não era interesse do staff do Vitor Roque a saída dele. Que eles achavam que emprestá-lo era muito saída ruim. do Barcelona. Na época, o que falou foi o contrário, né? Estou dizendo que ele me falou. Sim, sim, Mas é que o atleta sente aquilo que acontece lá, né? Exato. E o que eu penso, assim, que eu, sem vivenciar, mas entendendo um pouquinho de fora, eu acho que o Xavi não gostou muito do estilo de jogo do Vitor Roque. Exatamente isso. Dessa maneira. De repente, se o Vitor Roque, ao invés de ir pro Barcelona, ele vai para um campeonato inglês, por exemplo, ou italiano, a forma que ele joga, te dá profundidade. É um jogador completo, porque é um jogador que ele dá o primeiro combate, é um jogador que dá profundidade, é um jogador que tem muita força, apesar da pouca estatura. Não é tão alto, mas tem muita força para segurar e fazer o pivô, tem explosão, né? Então, assim, não é o tipo de jogador que, de repente, o Xavi pensava para o Barcelona. Então, por isso que eu acho que vai ser, se vier, uma contratação fantástica pro Palmeiras, que é o que o Palmeiras precisa. O Palmeiras hoje precisa de um jogador, o Palmeiras muitas vezes tem início de jogada com o Everton, goleiro. Né? E precisa de um jogador para você segurar uma bola, pra você dar profundidade, para você fazer um facão correr atrás do zagueiro, coisa que de repente o Flaco não vai fazer. Né? Então é um jogador realmente que vai ser muito importante pro Palmeiras se vier. Meu ponto de vista, é um jogador completo, apesar da pouca idade. Concordo. É centroavante top, é centroavante de nível internacional, entendeu? Então, o Mansur tem um termo que eu não estou lembrando o termo que ele agora, que diferencia o jogador que é internacional e o que é bom no Brasil, mas que tem um patamar acima. O Vitor Roque é esse patamar acima. Ele pode demorar a se readaptar ao futebol brasileiro, cara, mas tem que ter toda a paciência. O Abel tem. Ele sabe trabalhar com esse tipo de jogador. Aí o Palmeiras passa a ter, não vou comparar, não estou dizendo que é melhor que o Pedro, que é melhor que esse, que é aquele. O Palmeiras vai ter um centroavante de primeiro nível, entendeu? Eu não gosto dessas comparações, toda hora a gente tem que comparar alguma coisa. E eu faria um negócio, cara. Se puder, traz, que uma hora ele vai resolver. Essa é a tendência. O jovem talento, que atualmente está emprestado ao Real Betis, retornará do empréstimo para assinar um contrato de 5 anos com o clube paulista. A transação, avaliada em 25 milhões de euros, enfrentou obstáculos quando a La Liga inicialmente vetou a transferência, alegando questões relacionadas ao período de inscrição de jogadores na Espanha. Contudo, a intervenção da FIFA foi decisiva para que o negócio pudesse avançar. Vitor Roque, de 19 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Com passagens marcantes por Cruzeiro e Atlético Paranaense, o atacante chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 2023. Durante seu período no Real Betis, Roque demonstrou seu talento e potencial, despertando o interesse do Palmeiras em trazê-lo de volta ao Brasil. A expectativa agora é pela oficialização da transferência e a apresentação de Vitor Roque como o mais novo reforço do Verdão. A torcida palmeirense aguarda ansiosa para ver o jovem atacante em campo, contribuindo para as conquistas e glórias do clube. E não é apenas a chegada de Vitor Roque que enche os corações alviverdes de esperança. O experiente Felipe Melo, em recente declaração, apontou o Palmeiras como um dos principais favoritos ao título. Suas palavras ressoam como um chamado à preparação dos adversários. Deixaram o Palmeiras chegar? Vai ter torcida como se estivesse jogando em casa, declarou Felipe. Sendo bem sincero, eu acho o Palmeiras favoritaço. Né? O Palmeiras Mesmo é aquilo fora? que a Aline falou, deixou chegar. Porque vai jogar fora de casa, vai ter torcida do Palmeiras lá como maioria, como se estivesse jogando em casa. Campo, O Corinthians é Gramado favoritaço. sintético, o Palmeiras vai sentir menos que os demais, São Bernardo, né? Gramado Mas sintético não também, penso, não? porque o Palmeiras ele não treina no gramado sintético. O Palmeiras treina no grama natural. Só joga. Ele só joga. Então, assim, o Corinthians, para mim, é favoritaço, né? A torcida do Corinthians faz aquele espetáculo todo, jogando em casa, assim, eu acho muito difícil o Corinthians não passar. Óbvio que eu não vou cravar, porque futebol realmente é uma caixa de surpresa, né? Então eu não vou cravar nada. Mas eu acho que se tem um clube, ou melhor, 2 clubes que vão ter que remar muito para passar, é o Santos, que vai jogar contra o Bragantino também,
que é, para mim, em termos de estrutura, é considerado um clube grande já no Brasil, né? De estrutura. Né? E o São Paulo, pelo que vem apresentando, apesar de jogar no Morumbi. Né? Quando o São Paulo jogando no Morumbi é forte, né? Eles conhecem cada centímetro do gramado. Você tem o Oscar, que é um jogador acostumado com decisões, o Lucas, né, que demonstrou, inclusive, em jogos grandes ali, fazendo gols importantes nesse Campeonato Paulista, né? Mas, sem cravar, eu acho que os dois favoritaços são Palmeiras e Corinthians. Não foi o Novo Aliás, Horizontino que não é eliminou o São sintético Paulo do São ano passado? Bernardo, tá? Me equivoquei. Felipe Diniz está acompanhando o programa. Ah, olha ele aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, hein, velho. Novo Horizontino eliminou o São Paulo ano passado. Sim. No Morumbi. Eu acho que foi Morumbi. depois desse jogo que o Carpini acabou caindo. E no ano anterior, o Corinthians foi eliminado na queda do Fernando Lázaro em Itaquera, também nas quartas de final. Pro Ituano. Só esse jogo do Palmeiras contra o Mirassol lá, tudo bem que o Mirassol vai jogar no Corinthians. Foi um inferno, cara. O Mirassol teve chance, teve bola na trave. Enfim, é muito bem disputado o Campeonato Paulista. Só um negócio... Agora, eu tô com o Felipe na história do Palmeiras, cara. É assim, inclusive, é a cara do Palmeiras isso. Turbulência, pressão. Ó, não vai classificar, hein? Crise. Aí classifica em segundo. E para segurar agora? Com a iminente chegada de Vitor Roque, o Palmeiras se fortalece ainda mais na busca por títulos. A nação alviverde está em festa e o futuro promete grandes emoções. O que você achou dessa notícia, torcedor? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais atualizações do mundo do futebol.